videoaula para dar uma reforçada nos conceitos que nós vimos na última aula e também ajudar aqueles que tiveram problema na conexão, né? Ou no AVA ou junto ao Jitsi. Creio que muitos já fizeram aí os exercícios, mas é um reforço. Então, nós vamos estar revendo aqui os conceitos. Em primeiro lugar, eu fiz uma separação aí didática entre todos os gastos que uma empresa tem, né? Possa ter, né? Então está separado aí custos, despesas e investimento. Nós vamos estar apurando o custo de um produto. Então, esses custos, eles são divididos entre custos diretamente ligados aos produtos, que podem ser diretos e indiretos, e também ao volume de produção, né, que pode ser fixos ou variáveis. Então, como é que a gente pode estar separando aí o conceito aí de custos? Parcela dos gastos assumida para a efetiva produção do produto. Ou seja, se for um estabelecimento comercial, é a aquisição da mercadoria que vai ser revendida. E se for uma indústria, que vai haver uma transformação de matérias-primas, insumos, em um produto final, ou a realização de um serviço, a prestação de um serviço, então os materiais utilizados, né, para essa transformação e também a mão de obra diretamente envolvida ali na produção do produto ou serviço. E depois a gente tem separado as despesas, que elas podem ser fixas, normalmente as despesas administrativas, elas podem ser despesas variáveis, e aí estão relacionadas normalmente a empresas na hora da venda, né? Diretamente ligado à venda, então impostos, né? Frete, comissões de venda, né? E também, em alguns casos, a gente pode separar como também despesas financeiras, né? Aquelas despesas recorrentes a juros, taxas, empréstimos, né? Que a empresa também tem. Então você pode separar essas despesas, classificar dessa maneira. E também a gente separa os investimentos, né? Para análise de alguns indicadores, como por exemplo o indicador de rentabilidade. Mas o nosso foco vai ser a apuração do custo do produto, né? Então, a definição aí, custos diretos são apropriados, você consegue apropriar diretamente no produto, conforme o consumo, e alguns custos indiretos que você não consegue medir e apropriar diretamente aos produtos. Então aí você tem que decidir um critério de rateio para você apropriar os custos indiretos, jogar nos produtos, né? Porque os produtos têm que absorver, né? Esse é um método de absorção, né? Custeio por absorção. Os produtos precisam absorver também os custos indiretos. E quando você não consegue medir diretamente, aí você tem que criar um critério de rateio. Normalmente você pega aí o valor do mês, né? E rateia, cria um critério de ratear e jogar nos produtos, né? Para você poder levantar os custos. Além dos custos fixos, que independe da quantidade produzida. Normalmente decorre na manutenção da estrutura produtiva. E os custos variáveis, né, aumentam ou diminuem conforme a quantidade produzida. Então, pegando aí o foco no método de custeio de produção por absorção, né? Essa absorção
é a absorção do produto, absorvendo todos os custos envolvidos, os diretos e os indiretos. Então, a tarefa de apurar os custos de produção, ela deve considerar 3 grandes grupos de gastos, né, que envolve aí o custo de produção. São a mão de obra diretamente envolvida, se você conseguir medir, né, por exemplo, pelo tempo gasto, né, do funcionário para a produção de um produto ou serviço. Os materiais, que envolvem matéria-prima, embalagem e materiais secundários, né? E os custos gerais de fabricação, que normalmente são custos indiretos, que você não consegue apropriar diretamente em cada produto e você vai ter que fazer depois um rateio, né? Por exemplo, energia elétrica, se você não conseguir medir exatamente o consumo de cada máquina, de cada produto e jogar no produto diretamente, né? A manutenção, depreciação de maquinário, aluguel às vezes do barracão da produção, né? São exemplos de custos gerais de fabricação, né? Então, para o cálculo do custo de produção, ou custo do produto, né? Pelo método de absorção, você tem a matéria-prima, que são os materiais principais e essenciais na fabricação do produto e os que têm a maior relevância em termos de custo. Por exemplo, numa indústria de móveis de madeira, a madeira vai ser aí uma matéria-prima essencial, né? E ela vai representar grande parte aí do custo de matéria-prima. Mas tem alguns materiais secundários que você também tem que considerar no menor grau, né, de representatividade, né? São os materiais usados com menor quantidade na fabricação do produto, né? Mas são aplicados juntamente com a matéria-prima. Então são alguns insumos, como prego, cola, verniz, dobradiça, no caso de uma indústria de móveis. Então, a gente tem aqui umas etapas, né, os passo a passo aí para fazer a apuração do custo do produto. O primeiro passo seria separar os tipos de custos entre diretos e indiretos. Então, os custos diretos são aqueles, como eu já mencionei, que podem ser mensurados. A palavra aí é se você consegue medir, por exemplo, quantos quilogramas de matéria-prima foi consumida para fazer determinado produto. Quantas horas de mão de obra do funcionário X, que ganha tanto por mês, foi usada naquele produto. Qual o número de embalagens utilizadas, frete. Então, tudo que você consegue medir diretamente e alocar no produto que consumiu é chamado custo direto. E os indiretos é exatamente o contrário, né? São os gastos que não estão diretamente relacionados ao produto e por isso você não tem uma medida objetiva, sendo necessário fazer uso de algum critério para ratear, ou seja, distribuir esses custos entre os produtos fabricados ou os serviços, né, realizados, né? Exemplo, o aluguel, manutenção, o salário do supervisor, que às vezes ele faz uma supervisão geral, né, em vários produtos, você não consegue às vezes determinar o tempo dele, qual foi dedicado em produto A, B ou C, né? Então você tem que pegar o salário dele no final do mês e criar um rateio, né, um critério de rateio para alocar nos produtos que foram fabricados. O segundo passo, então, é calcular o custo direto. Esse já é direto, é mais simples. Vocês fizeram aí também um exercício lá do bolo, né? Onde vocês levantaram lá tinha uma ficha técnica do produto, onde tinha todos os ingredientes, a quantidade, né, o preço unitário, a unidade de medida, e vocês calcularam aí
o custo direto da matéria-prima. Então esse é direto, né? Não tem muito segredo, é simples o cálculo, né? Só que você precisa ter a ficha técnica de cada produto, como se fosse a receita do produto, né? Dizendo quais são os materiais que foram consumidos, os valores unitários, né? Custo unitário de cada ingrediente, de cada material, e também quanto que foi gasto de mão de obra, cada funcionário e o tempo, né? Para você poder também apurar diretamente. Então, o exemplo aí de uma apuração do custo da mão de obra direta, você precisa medir o tempo utilizado na fabricação do produto e proporcional também à quantidade de mão de obra que foi aplicada diretamente naquele produto, né? Um exemplo então simples, né, utilizado aí com bastante frequência, é você descobrir a quantidade de horas gastas por cada funcionário envolvido na produção direta do produto ou do bem, né? E aí você acha o valor da hora do funcionário, né? O valor da hora, né? E para isso você divide o valor total da folha de pagamento do funcionário com os encargos, né? E divide pelo número de horas que ele trabalha por mês. Aí você tem o custo da hora desse funcionário. E isso deve ser feito separadamente para cada funcionário envolvido na produção do referido produto. E aí você, sabendo o valor da hora, quanto custa a hora do funcionário, e se você tiver o apontamento de quantas horas o funcionário ficou alocado para um determinado produto, a produção de um determinado produto, é só multiplicar essa quantidade de horas pelo valor da hora do funcionário, né? Então, um exemplo aí simples, né, que eu comentei com vocês e reforço, né? Vamos imaginar que um funcionário, a folha de pagamento dele, considerando o salário e mais os encargos, custa 4.030 por mês. E ele trabalha 200 horas mensais na produção. Então o valor da hora dele, pega o R$4.030 e divide por 200 horas, você tem o custo da hora dele, que deu R$20,15. Então, e para isso a empresa precisa ter o apontamento, quais foram os funcionários que trabalharam em cada produto por mês e quanto tempo eles ficaram alocados em cada produto, para você apropriar da maneira correta, né? Então, se o Paulo, que esse funcionário, que a hora dele é R$20,15, e para ele ficou dedicado totalmente para fabricar, por exemplo, um determinado produto A, e gastou 10 horas, né, para fazer o produto A, você pega essas 10 horas, multiplica pelo valor da hora dele, que é R$20,15, então o custo de mão de obra é R$201,50, né? Então vocês podem estar acompanhando aí na tela, né? E embaixo eu montei uma tabela, né? Uma tabela para apurar o custo direto. Nós estamos ainda apurando o custo direto, faltam os indiretos, né? O que é o custo direto? Então tem lá o produto A, é o total de matéria-prima gasta para fazer o produto A, os materiais secundários, né? Aquele secundário pode ser cola, prego, parafuso, dobradiça, coisas de custo pequeno perante a matéria-prima, né? Mais o que foi gasto de mão de obra, né? Os funcionários dedicados ali para a produção desse produto. Então, somando os 50 mil, mais 1.000, mais 100, o custo direto de um produto A deu R$151 mil. Tá? No produto B,
já foram gastos 100 mil de matéria-prima, 5 mil de materiais secundários, 300 mil de mão de obra e dando um total de 405 mil reais, custo direto do produto A. Então, nós podemos calcular, nós vamos ver na outra tabela, né, a proporção desses custos diretos. Então, a gente pega o custo direto total do produto A, que deu 151 mil, o custo direto do produto B, que deu 405 mil, o total está dando 556 mil. Então, isso representa os 100% dos custos diretos. Aí é só fazer uma regra de 3 para saber a proporção de custo direto do produto A em relação ao total. Então é 151 mil em relação aos 556 mil, dá 27%. E o 405 mil reais do custo direto total do produto B, ele está representando 73% em relação ao total, que é 556. Então, essa proporção aqui que tem em relação aos custos diretos do produto A e o produto B, pode ser um critério para você ratear os custos indiretos, que a gente vai ver agora. Isso aqui é só material, mão de obra e matéria-prima. Né? A empresa tem outros custos indiretos. Quais são? Olha, ela tem um aluguel de 20 mil, né? Tem a manutenção mensal de 5 mil reais, tem a depreciação das suas máquinas e equipamentos que deu 5 mil reais, tem o seguro, um contrato de seguro que dá 2 mil reais. Então eles têm custos diretos, indiretos, totais de 32 mil. Então esse 32 mil são aqueles custos que você não consegue medir diretamente em cada produto. Então você vai ter que ratear. Como é que você rateia? Distribui no produto A e produto B. Aí você cria um critério. O critério que a gente está adotando, voltando lá na tabela anterior, é exatamente a mesma proporção que tem os custos diretos. Qual é? 27% produto A e 73% produto B. Então a gente aplica 27% nos 32 mil para achar o custo indireto do produto A e aplica 73% de 32 mil no produto B, que vai dar 23.360. Então, a gente tem agora os custos diretos e indiretos de cada um dos produtos, no produto A e do produto B. Né? Então a gente consegue apurar os custos totais, né, do produto A e o B, que vai somar, no caso do A, vai somar os 151 mil, que é o custo direto total, mais os 8.640, que é o custo indireto do produto A. Fazendo o rateio dos custos indiretos, vai dar 159.640. O mesmo raciocínio para o produto B, que tem um custo direto total de 405 mil, aplicando 73% nos 32 mil, que é o custo indireto total, vai dar R$ 23.360. Somando 405 mil mais 23.360, o custo total do produto B vai ser 428.360. Então, o custo total da produção do produto A e do produto B, né, o custo total, juntando aí o direto e indireto, R$ 588 mil. Então, acho que com isso vocês conseguem fazer os exercícios que foram passados, ok?